Boa tarde, pessoal. A gente tem o pessoal chegando aqui ainda. Bom, a gente vai começar uma história, um pouco do que a gente viveu aí nesses últimos 2 anos, até mais no último ano, né, 2017, na Via Varejo. O Peixinho esteve mais presente, mas é uma história talvez um pouco não comum, né, incomum para as pessoas que estão aqui, que ele vai tratar um pouco mais de lojas físicas. Eu acho que bastante dos cases que foram apresentados até hoje aqui, nessa semana bem intensa, estão relacionados bastante com online, com e-commerce e bastante tecnologia direto com o consumidor. Mas aqui é mais sobre como é que a gente olhou para nossas lojas e olhou um pouco para nossos vendedores e como é que a gente pensou num ambiente que ficaria mais confortável, conseguiria aumentar nossas vendas, aumentar a receita e deixar os clientes mais felizes, né? Mas no final do dia, se fosse resumir a palestra, saiu uma imagem ano passado sobre uma galera em cima de um dragão tentando colocar um DevOps numa empresa tradicional. É um pouco do resumo do que a gente vai contar aqui hoje. E eu acho que tem um chão grande para trilhar ainda, mas a gente teve bons resultados. Bom, eu sou o Felipe Jasque. Mais um. Isso. Eu sou responsável por toda a infraestrutura hoje da Via Varejo, juntamente com... Bom, eu sou o Maicon Peixinho, eu sou o Digital IT Manager. Eu sou responsável por implementar um pouco da cultura DevOps e cuidar do ciclo de vida das aplicações. Estou há mais ou menos 1 ano e meio na Via Varejo. Legal. Bom, mas no final do dia, não sei se a Via Varejo é conhecida de todo mundo, provavelmente sim, mas já tem uma empresa de 60 anos de história, agora um grupo como Via Varejo, né, mas começou lá atrás com Casas Bahia. Hoje é Casas Bahia, Ponto Frio, Extra.com, Barateiro, Bartira, e tem a VVlog, então é um conglomerado grande, por volta de 50 mil funcionários, mais de 1000 lojas espalhadas no Brasil todo, e a gente tem uma malha de logística muito forte, entregando até 2 entregas por segundo, né? Então é uma logística bem impressionante. Bom, então vamos aos fatos, né? O que foi o motivador, além da gente dar uma experiência melhor para os clientes, né? Olhando para o aspecto mais de tecnologia. Em tecnologia, hoje, quando a gente fala em varejo, empresas mais tradicionais do mercado, utilizava-se muito o mainframe. Então, eu não sei se é algo que alguém aqui já vivenciou, mas no final do dia é uma tecnologia super pesada, né? Tanto financeiramente quanto morosidade de implantação. E é uma tecnologia difícil de saída, porque ao mesmo tempo que ela é uma tecnologia cara, é uma tecnologia morosa, ela é uma tecnologia super estável. Então, como é que a gente vai mexer num ambiente, criar uma nova aplicação em cima de uma plataforma hoje que a gente estaria há 4 anos sem nenhum incidente? Então, imagina esse desafio. Olhando um pouco, eu não sei quem já teve essa experiência quando chegou em alguma loja, mas essa é a cara do PDV em mainframe. Então, é esse moderno, super moderno, né? E de fácil mexida. E quando a gente se juntou para pensar na solução, a gente falou, cara, a gente tem que ter uma solução resiliente, escalável, ela tem que ser com lead time super eficiente, para colocar mais tecnologia na ponta, ao mesmo tempo que a gente já está oferecendo um novo catálogo, a gente já deveria estar abrindo o chat com o vendedor, já deveria estar sugerindo novos produtos na hora que ele está finalizando uma venda. E a gente chegou num modelo bastante parecido com e-commerce, essa é a primeira visão que a gente teve sobre o sistema. E isso começou a gerar um engajamento muito forte. A gente vai falar um pouco sobre os resultados no final, mas no caminho para poder chegar aqui, muito sobre arquitetura e comunicação, o principal desafio inicial era a comunicação. Hoje, essas lojas tradicionais, né, elas são muito baseadas em MPLS, uma comunicação de baixa banda, né? Então, normalmente 512 é 1 mega, e para trafegar uma aplicação HTML seria um negócio impossível. A gente não conseguiria gerar a estabilidade que a gente precisava. Então, a gente implantou o SD-WAN, foi a primeira etapa do projeto, né? Ao mesmo tempo que a gente desenvolvia a aplicação, a gente entrou com o SD-WAN. E o que é isso? A gente fechar link de internet das lojas direto com o nosso data center, e do data center a gente conseguir expandir para a cloud e para demais pontos. E isso foi uma estratégia, né, o famoso Virtual Path, para quem conhece a SD-WAN, para a gente fazer uma dupla convivência do sistema novo com o antigo e a gente fazer um rollout mais pausado. Mas no final do dia a gente colocou o link de internet em todas as lojas com essa tecnologia e conseguiu chegar no data center
com esse Virtual Path e comunicando os dois sistemas ao mesmo tempo numa banda agora de 10 megas para cada loja, em média, né? Tendo algumas lojas com mais banda, outras com menos, e garantindo a resiliência. Então, um pouco nossa topologia, hoje a gente tem 3 data centers e já tem uma parte grande subindo na cloud, tanto para transbordo quanto para novos sistemas, mas esse sistema em si nasceu dentro do data center, usando algumas stacks da tecnologia moderna, que a gente está falando de algumas questões open source, né? Então a gente está falando de OpenStack, OpenShift, e também Mongo, etc. Eu vou detalhar um pouquinho mais, e o Peixinho vai falar bastante nessa stack sobre DevOps. Bom, falando sobre a arquitetura que a gente usou para montar esse sistema, a gente falou, cara, eu não posso fazer um Big Bang. Então, como é que eu já começo a dar resultado imediato para essa plataforma e não desacoplando, talvez, 100% do mainframe? Então, essa nossa estratégia foi, vamos criar uma camada de microserviços para a aplicação. A gente precisa rodar containerizado, obviamente. Só que, será que a gente vai full open source de cara, assim? Então, a gente falou, vamos começar com OpenShift, que pelo menos a gente garante uma confiabilidade ali, inicial. Mas vamos se arriscar um pouco. Então, a gente falou, cara, os bancos de dados, a gente pode usar um Mongo open source, um Solar open source, e a gente foi para cima com essa estrutura. Então, teve que fazer replicação do mainframe da plataforma de alta, que é chamada, né, para de baixa, para a gente ter os dados mais acessíveis, e a gente criou uma comunicação também desse cara com o mainframe para buscar, no final do dia, o estoque e finalizar a venda. Mas toda a navegação, toda a parte de exposição é feita via OpenShift e a gente já está aos poucos migrando o resto dos serviços que ficaram no mainframe para essa nova plataforma que a gente chama de Via Mais. Olhando um pouco como a gente dividiu, ficou bem interessante essa divisão, porque a gente conseguiu separar as duas lojas, né, em microserviços distintos para fazer teste AB, para a gente fazer diferenciação. E a gente quebrou esse cluster, obviamente, esses clusters, né, de OpenShift em produção, homologação, e separou uma galera aqui para fazer também toda a parte de configuração, então Jenkins, etc. E a tecnologia utilizada foi Java, né, com Spring Boot, e gerou um resultado bem interessante. Imagina que a gente desenvolvia lá atrás, né, para essa plataforma em COBOL. Então ficou muito mais fácil achar desenvolvedores para a gente evoluir os sistemas das lojas. E esse cluster foi bem interessante na Black Friday, que foi passada, 2018. A gente chegou a 229 nodes, né, dentro do OpenShift, isso dentro do data center. Então, teve uma escalabilidade super legal e a confiabilidade foi 100%. A gente manteve disponível. Nós chegamos, só te completando, nós chegamos a um pouco mais de 5.000 containers rodando no horário da Black Friday de pico, né? Então, foi algo... E acho que tanto lojas físicas também, isso até junto com online, né? Mas as físicas, a gente tem uma característica bem interessante. O brasileiro gosta de deixar para comprar tudo no sábado, né? No último dia, do último segundo. Então, as lojas abarrotam de gente e o volume de transação é super alto, né? Em compensação do da madrugada, da Black Friday também. Então, para o Dia das Mães, Black Friday, a gente tem uma transação muito forte no sábado. E o pico de transação chegou a 2.700 por segundo em cima dessa plataforma, né? Aí a gente está falando de 17 pedidos por segundo, mais ou menos. E a gente teve que mobilizar a galera lá para cuidar desse ambiente como um todo, tanto online quanto offline, né? E isso está trabalhando já bastante integrado, esses dois ambientes. Mas foram mais de 200 pessoas ali, muitos energéticos, 800 latas, 190 pizzas, a gente ficou a galera toda junto lá e foi super bacana. E um pouco sobre como é que a gente montou a stack de monitoração, observability em cima desse ambiente. E acho que aqui não foge muito do padrão, tirando o Dynatrace, que a gente foi para uma linha de uma plataforma paga, mas toda a monitoração é baseada em Zabbix, não só para essa plataforma, mas para todo o ambiente de infraestrutura. O Prometheus olhando os clusters, hoje para essa plataforma em cima de OpenShift, mas a gente já evoluiu. Então, algumas coisas que a gente está jogando para a cloud, a gente já está usando o Rancher com Kubernetes puro mesmo. E o Prometheus tem acompanhado esses ambientes, né? O Dynatrace fazendo toda a parte de APM, monitoração, e o Grafana, exposição. Então, a ideia é a gente sempre ter uma visão de mapa também, né? De como estão esses sistemas, a comunicação da loja. Cada loja fora é um problema crítico, né? Então, isso a gente tem uma monitoração bem próxima. Então, um pouco sobre a dispersão aí dos microserviços em cima da plataforma de vendas mesmo, né? A gente destacou uma loja específica, essa é a loja das Casas Bahia.
Então, a quantidade de microserviços é bem grande e a complexidade dessa malha, né? A gente está estudando agora o Istio, para quem passou da palestra junto com o Diógenes, lá ele deu bastante insights, então já foi uma boa introdução. E a gente acompanha muito de perto também toda a questão do sistema, né? A questão de banco de dados, performance, os nodes e tudo mais sobre a infraestrutura. O foco maior que a gente quer dar um pouco nessa palestra é um pouco mais sobre o DevOps, né? Porque por mais que infraestrutura a gente sobe no dia a dia e é mais alguma coisa para rodar a aplicação no final do dia, dentro de uma empresa desse tamanho, o que vai mudar o jogo é como é que você interage com esse ambiente. E aí é toda essa complexidade que o Peixinho vai falar para a gente aqui, que ele vivenciou isso mais de perto como responsável aí pela área. É algo bem complexo você pegar uma companhia de 2.000 profissionais e falar assim, agora a gente vai rodar DevOps aqui dentro, uma empresa extremamente tradicional, processos rígidos e tudo mais. Bom, aquele desenho tradicional, um monte de caixinhas e tudo mais que a gente não quer nem ler, imagina executar tudo isso, né? Então, qual foi o modelo que nós adotamos para esse desafio que foi nos trazido, né? Precisava ser uma plataforma containerizada para dar flexibilidade no que íamos trabalhar. Precisava ter muita automação, porque precisava ter um delivery muito rápido, ter um cycle time muito rápido. Então, tanto de infraestrutura quanto de aplicação, deploy, era muito necessário. Nós precisávamos usar algum processo que controlasse tudo isso para nível de desenvolvimento, então foi escolhido o Git Flow, só que de uma forma um pouco mais customizada, porque como ainda na Via Varejo se trabalha com um negócio separado de TI, muitas vezes é tomada uma decisão do tipo, entra essa feature e não entra essa feature, então é necessário que não possa jogar diretamente para uma branch de develop. Os estágios de integração, então não adianta a gente ter um monte de ambientes se isso não for bem controlado e realmente não haver um ciclo, né, da vida dessas aplicações. Tudo sendo rastreado, tendo uma rastreabilidade grande com os commits atrelados a issues e um processo de mudança contínua que fez com que fôssemos aderentes a SOX, que temos capital aberto, e mesmo assim tivesse mudanças contínuas, entrega contínua direto nos ambientes produtivos. E aí, qual que foi o caminho que a gente teve que seguir para conseguir tudo isso? Primeiro, assim, todo o ambiente começava, todo desenvolvimento começava via uma sandbox. Essa sandbox contemplava um Redis, contemplava Mongo, contemplava o Docker Compose, um Jenkins, ou seja, o cara tinha absolutamente tudo que ele precisava para desenvolver uma nova feature naquela sandbox dele. Então, e isso só foi possível, tanto a agilidade de habilitar novos times e etc., justamente porque estava tudo com automação. Jenkins in the Box, que é sempre ele containerizado, então sempre tinha uma elasticidade muito alta dentro das tasks. O próximo passo foi falando um pouco dos estágios de entrega. Então, como a gente utilizava o Git Flow, né, o Git Flow, algumas features eram entregues somente na sandbox. Quando era do tipo release, era entregue diretamente no ambiente de SIT, que é o System Integrated Test. E quando era um hotfix, ele era entregue direto em staging. Então, isso fez com que tivesse sempre uma integração e um padrão de como as coisas deveriam ser seguidas. Uma outra coisa que eu aprendi muito com a dor também, que foi considerar ferramentas de CI/CD como produtivas. Porque, cara, parar o desenvolvedor, parar um time de desenvolvimento no meio do dia é algo surreal, te deixa mais maluco do que parar um cliente. Mudança contínua, falando um pouco também, que utilizamos um orquestrador de releases, então, uma ferramenta que chama Excel Release, que é da Zibia Labs. Ela é responsável por abrir um ticket no ServiceNow sempre que acontece cada um dos steps, e ele fica aguardando as aprovações ou do Product Owner, Product Manager ou o QA. E qualidade contínua, porque não é possível fazermos todas essas entregas se não tiver qualidade. Então, sempre todos passando por qualidade estática de código, de segurança de código, testes automatizados e unitários. Então, exemplificando um pouco, só rapidamente, como que é o fluxo de uma release, a concepção acontece via sandbox,
é onde o time mesmo trabalha numa determinada feature, a squad trabalha nisso. Ele passa por um ambiente de SIT, que é o System Integrated Test, onde realmente ele integra, o desenvolvedor consegue testar isso integrado com os outros times, antes de virar para QA. Quando ele vai para um ambiente de QA, ele tem muito que passar por todos os testes automatizados, aguardar a aprovação do Quality Assurance e depois do Product Owner também. E só depois de aprovado por todas essas pessoas, ele vai para Production. Apesar de parecer um processo complexo, isso normalmente faz com que haja uma entrega no ambiente de SIT, que seria o primeiro, em poucos minutos. O processo de QA normalmente leva de 4 a 5 horas para rodar 100% a automação, num full, né? E em produção ele chega, depois de aprovado, mais 5 minutos. Então, apesar de ser um processo de vários steps, digamos assim, acontece bem rápido. E a única coisa que difere entre uma release e uma hotfix é que a release vai para um ambiente de SIT e o hotfix vai direto para staging. E aí um pouquinho explicando do que é o processo end-to-end de quando começa um desenvolvimento e etc. O que acontece muito? Uma empresa que você vai estar trabalhando com squads de 8, 9 pessoas, que atende 1.200 profissionais de desenvolvimento, se você não tiver um processo bem definido e claro, começa a ter várias dificuldades de entrega. Então, para conseguir ter tanto a agilidade da entrega quanto a qualidade no final do entregável, foi necessário fazer um processo bem definido. Basicamente é o quê? Toda a demanda entra por uma história no Confluence, passa pelo Jira, é criado todo o código comitado, e os Jenkins ele tem duas possibilidades. Ele é criado via Ansible, né, na automação, e ele tem os slaves tanto na Azure quanto em Kubernetes interno. Então, passa a ter uma agilidade, uma flexibilidade grande quando se trabalha com os slaves dessa forma. E aí ele passa por todo um processo de continuous integration, que é análise de segurança de código, que é com Fortify. Depois ele passa pelo build, passa por lint, por Sonar para fazer a qualidade estática do código, JUnits, Cucumber, Selenium e etc. para testes automatizados, é guardado o artefato. E se por um acaso isso for um container, ele vai para dentro de um registry. Ele é gerada a imagem, vai para dentro de um registry, que no caso nós utilizamos o Harbor, com o Claire sendo uma análise de segurança de container, e caso não seja, ele é feito diretamente o deploy em uma das 3 stacks que nós temos hoje, que pode ser Kubernetes, pode ser VMware, ou dentro de alguma das clouds, que no caso hoje é na Azure. E com isso, feito essa publicação na SIT, é criado um ticket dentro do ServiceNow, que é onde é feito todo o controle, e aguarda a aprovação. Tendo aprovado pelo próprio time de desenvolvimento, ele inicia o processo de QA. Engenheiros de qualidade vão fazer todo o processo de automação, aquilo que tiver automatizado, ok, o que não tiver vai ter o teste manual, vai anexar as evidências e vai dar um aprovar lá dentro do ServiceNow. Aprovado, só aguarda mais a aprovação do Product Owner, que é o responsável por fazer o Go Live do produto, e vida que segue, vai para a produção. Só uma estimativa, algum número, né? Em 2018, nós tivemos 50 mil pipelines executados. E esse ano nós já estamos em 40 mil. Então, provavelmente, a gente vai quebrar de longe esse recorde de 50 mil do ano de 2018. Um pouquinho do que a gente está fazendo agora também, né? Juntando realmente o time de Dev e o de Ops para trabalhar 24/7. Então, dividindo os períodos de madrugada e tudo mais. Entrega multi-cloud, porque temos essa intenção de fazer ser multi-cloud, e aí estamos testando algumas ferramentas como o Drone.io, Spinnaker e etc. Injeção de falhas com Chaos Monkey. Dias de jogos, que é basicamente combinar um dia que a empresa inteira para da parte de tecnologia justamente para simular as falhas e saber como executar quando isso acontecer. Criar uma cultura blameless. Imagina que uma empresa tamanho da Via, não ter um culpado para fazer alguma coisa é muito difícil. Então, criar essa cultura do pós-mortem sem culpa, né? A cultura de on-cord, que é através do chat ops, possibilitar o aglomeramento rápido das pessoas.
quando houver um incidente. Isso faz com que o problema seja resolvido mais rápido, não tenha que ficar angariando pessoas e tudo mais. E telemetria disponível para que qualquer um faça algum tipo de alteração. Bom, aí só voltando um passo aqui do que a gente está fazendo agora também, que eu esqueci de mencionar, mas que eu acho bem importante, que a gente estava fazendo agora. Então, assim, também sobre disponibilidade, né, esse ambiente nasceu 100% no data center da própria Via Varejo, que a gente usa como colocation, no caso, na Equinix, mas a gente, sobre conexão, já habilitou também o GTM, que a gente também usa para dentro do online, para esse ambiente. E a nossa estratégia agora é que a gente consiga fazer uma redundância desse ambiente na cloud, ou até mesmo dentro do outro data center que a gente tem por aqui em São Caetano, quer dizer, por aqui não, né? Lá em São Caetano. Mas a estratégia inicial, a gente começou a fazer os rollouts para também fazer uma redundância ativo-ativo desse cara junto com a Azure. E a gente tem bastante desafio nesse sentido. Então, o banco de dados já estavam utilizando o MongoDB, então isso dá uma facilitada, mas como é que são os desafios com o Solar, a comunicação também com o ambiente em Hortolândia. Então, a gente tem um roadmap bem exaustivo esse ano para poder garantir mais confiabilidade nesse ambiente e conseguir, de fato, né, desplugar isso dentro lá do mainframe. Então, a gente tem um roadmap legal. Essa parte de rede é sempre uma complexidade, né? Então, mesmo utilizando SD-WAN, as comunicações podem ser um percalço. Então, por isso que a questão de colocar ele via internet, parar de usar o VirtualPath, sair da loja direto e conseguir chegar no sistema, isso pode garantir uma performance muito melhor a partir do momento de estar usando um CDN, você colocar um cache, alguma coisa de performance de rota. Então, esses são os testes que a gente está rodando por agora. Bom, um pouquinho sobre os resultados que nós tivemos com a plataforma. Nós temos uma aderência de mais da metade já das vendas acontecendo por essa nova plataforma. O retorno com a agilidade que isso foi permitida, proporcionou estar crescendo muito o número de vendas. Um dos ganhos, tivemos diversos ganhos, mas um dos ganhos que mais era uma das dores que tínhamos, era que antigamente demorava-se 40 dias para treinar um vendedor. E isso agora reduziu para 4 horas, porque é basicamente só trabalhar com e-commerce. Feedback, todos os nossos vendedores que usam gostam bastante. E a evolução que permitiu com que agora nós tenhamos realmente um time to market muito grande para entregar e evoluir a plataforma. Bom, isso fez a convergência para uma nova cultura e é um importante passo para aquilo que a gente está galgando para o futuro. Mais alguma coisa? Bom, acho que era isso.